sobre esses números muito positivos para o presidente Lula, Juliana Frattini, mostrando de fato que foi um tiro no pé essa estratégia de Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo, de ficar ali pressionando Trump por algum tipo de sanção, por esse tarifaço. A população não gostou, tem consciência de que, em primeiro lugar, está a soberania do país, cada um é dono do seu próprio nariz, como já foi muito lembrado e destacado ao longo dos últimos dias. Sua avaliação: Bolsonaro ajudou a ressuscitar Lula politicamente, digamos assim, não que ele tivesse morto, mas estava numa situação ali bem complicada, e agora temos aí o petista voltando com força para essa arena política, de olho em 2026. Com certeza, Ítalo, ajudou bastante. Agora eu entendo o seguinte, que ao invés da nomenclatura, da conversa, do vamos ter justiça social, eu acho que a ideia desse momento, século XXI, é vamos aumentar a riqueza. Quando você muda é uma diferença significativa, né? Vamos ter justiça social ou vamos aumentar a riqueza? Quando você fala em aumentar, parece que a coisa assim, ela amplifica mais. Você consegue, inclusive, atrair outros públicos para ter uma avaliação positiva dessa mesma comunicação. Porque a questão da justiça social, ela nunca vai ser realizada. Essa é uma realidade, ela nunca vai ser realizada, inclusive porque o próprio governo, que é o governo de esquerda, ele é um governo de elite. A elite é a esquerda esquece que a esquerda é elite também. Então, toda vez que a esquerda for questionar pobre contra ricos, ela está falando de si mesma, porque a esquerda no poder, ela é rica. Veja o exemplo da Erika Hilton, por exemplo, ela é uma rica, entendeu? Ela não pode sair falando mais, como ela falava anteriormente, sobre as diferenças entre pobres contra ricos. E o governo Lula, a mesma coisa, você vai dizer que o Lula é pobre? Não, é um ideal, então é uma busca por um determinado ideal que ele se expressa de uma maneira, hoje, no século XXI, incorreta, na minha perspectiva. Se dissesse assim, vamos aumentar a riqueza, caberia muito mais, porque é um governo popular que, com essa riqueza aumentada, poderia fazer uma melhor distribuição dessa renda. E aí, sim, aplicar essa justiça social que tanto persegue, né, e que tanto se fala. Agora, em relação aos números especificamente, assim, eu acredito que, para falar de maneira muito rápida, o Tarcísio, ele só se complica se houver uma descoberta de alguma ilegalidade, na minha visão. Se houver algum indício de corrupção, alguma coisa que ocorreu de maneira inadequada, porque atualmente ele é um nome com mais musculatura para representar a direita no país numa disputa para o Executivo Nacional. Nenhum dos outros candidatos tem a mesma musculatura. E aí, dentro dessa perspectiva, o que me chama a atenção é a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, como é possível candidata a presidente da República, assim, não tem musculatura, mas ela chegou num patamar de visibilidade tão grande que ela é colocada numa pesquisa séria desse tipo, para o entendimento se é possível ter uma candidatura dela. É inacreditável, assim, cientificamente falando, é inacreditável. Mas aí a gente pode traçar até um paralelo que todos os dias a gente discute sobre o comportamento da Janja, que é o que eu acredito que o Lula queira desenvolver com ela, uma possibilidade de uma candidatura futura para ela também, porque a Janja, ela é uma extensão do Lula. Mas a diferença nesse caso é que a Michele, ela não é uma extensão do Bolsonaro, ela só parece, porque a Michele tem uma identidade própria.
embora ela seja a esposa do Bolsonaro, ela conquistou isso sozinha. Ela não precisou ficar refazendo os planos do esposo, que é o contrário da Janja, que tem se tentado fazer para uma eleição futura também. Então, me surpreende essa dinâmica. E, de novo, ter o nome dela numa pesquisa séria como essa, porque não, é uma viabilidade muito difícil. No máximo, ela pode entrar como uma vice de uma candidatura mais fraca apoiada pelo Bolsonaro. Por exemplo, Ratinho Júnior, entre todos os candidatos possíveis da direita, Zema, Tarcísio, lá do Mato Grosso, eu esqueci agora, Ronaldo me fugiu da cabeça. Caiado. O Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior, quem que é o menos forte aí? Não vou falar mais, sabe, é menos forte. É o Ratinho Júnior, é o menos forte. Então, tá todo mundo esperando a bênção assim do Bolsonaro, né? Quem que o Bolsonaro vai abençoar? Talvez o Ratinho Júnior, porque ele é o menos forte entre esses 4 possíveis candidatos. Para quê? Para incluir a Michelle. Bolsonaro é muito esperto e é um absurdo uma pesquisa dessa colocar Bolsonaro versus Lula. Bolsonaro é inelegível, gente. Pelo amor de Deus, está testando aqui o quê? A força do Bolsonaro, mas Bolsonaro é inelegível. No máximo, ele vai fazer uma transferência de votos. Então, ele está estrategicamente pensando onde ele vai alocar quem? A dona Michelle. É isso que ele está pensando. Já o filho dele, o Eduardo, eu acredito que ele vai tentar a candidatura a governo de estado no futuro. Ele está testando isso, a possibilidade para a candidatura de governo de estado de São Paulo. É isso, quem sabe não tem essa troca, né? Vai estar